Vamos continuar. Continuação de Minecraft. Uma história de terror. Dessa vez, o episódio A Febre da Floresta Pálida, do EWIP. Essa você tentando fazer voz de locução? Versão brasileira. Minecraft. Bebeste. Minecraft. Minecraft, A Febre da Floresta Pálida. The Garden Awakens, versão brasileira, Herbert Richard. EWIP Television. O meu foi melhor. Bora. Bora. Não tem nada mais assustador do que ouvir uma história que tu já conhece por outro ponto de vista. Isso pode mudar totalmente a ótica de algo que tu já conhece. E eu trouxe uma Toda vista de um ponto é um ponto de vista. É verdade? história com essa regra aqui no canal algumas vezes, mas a provável mais notável foi no vídeo Him, um filme de horror dentro do Minecraft. Naquele vídeo a gente acompanha um villager tendo seu primeiro contato com uma releitura do Herobrine, com direito a uma Que ele olha e fala... Como é que ele fala? história e origem própria. E, cara, aquele vídeo é facilmente um dos que eu mais me orgulho. E isso que nem fui eu que criei a obra, eu só apresentei e teorizei em cima. Os Eu créditos fazendo vão todos react. para... Esse vídeo que eu reagi é um dos que eu mais me orgulho e nem fui eu que fiz o vídeo, eu só tava assistindo. Exatamente. Foda. Me orgulho pra caramba. Marcos Ryu, o criador dessa série e também de The Secret Formula, que também tem vídeo aqui no canal. E hoje a gente tá aqui pra ver mais um dos seus trabalhos. The Garden vai brincar com uma coisa do Minecraft, mas dessa vez com algo mais atual, digamos assim. A gente tá pra ver uma história sobre uma praga que vive nas florestas então do ele Minecraft faz e alguns que os villagers contos. não estavam preparados. Ele faz contos. Ou é a continuação daquele primeiro? Não, né? Aqui é outro, eu acho. Bom, vamos descobrir. Para, meus amigos, a floresta acordou. Olha os caras fazendo toda uma Wiki animação. Minecraft diz... Gente. E pegou por trás. E... Ficou legal. Isso ficou legal. Gostei. Sim, esse editor é bom, hein? Eu vou Eu tá preciso roubando esse deixar bem editor claro aí, aqui viu, no Ip? início que esse vídeo não é uma parte 2 de Him. Ah, Eu coloquei Him é no outra título só história. pra puxar cliques. A história é feita pelo mesmo... Tá certo, Tá Ip. certo, tá Tem certo, que puxar Ip. clique mesmo. A história é feita pelo mesmo criador, mas não é uma sequência. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de Him porque ele é bom, mas pode olhar esse aqui sem ter visto aquele sem problema nenhum. Dito tudo isso, Minecraft é um jogo com diversos biomas. E recentemente mais um foi adicionado ao catálogo do jogo, o Pale A Garden. gente tem que ou explorar Jardim melhor Pálido. esse daí, E, bom, né? A esse gente lugar não foi- achou Ele o é monstro. muito curto, só que ele é muito curto. Eles são muito pequenininhos e falam que tem um boss ali. Não Até sei se é hoje o eu não nosso achei. mapa que nasceu... O nosso mapa, eu acho, da nossa série lá, ele nasceu meio bugado. É, então. Cara, eu tô quase, sabe fazendo o quê? Resetando aquele mapa. A gente gravar em off. Ai, a gente vai ter que fazer a vila toda de novo. Me recuso. Mas a gente tá sendo atacado todo dia, velho. Tá legal. Guerra. Destruição. feito pra ser um cenário de terror. Tanto que nele nós temos um mob que realmente dá medo. Na minha opinião, no Minecraft inteiro, existem só 2 mobs oficiais que realmente dão medo. Eu tô falando do Warden e, claro, do Creek. Warden dá. Eu não vou explicar o Warden porque ele não é o foco do vídeo. Creek é uma criatura que faz parte Eu da nunca vi floresta. isso. e Então, a vive gente não aqui. achou E esse mob bicho Não, ainda. é. Mas ele tenta se comportar como uma árvore. Ele só vai te atacar se tu não estiver olhando pra ele. E ele sempre spawna à noite. E os seus sons Ai, é à vão noite entregar que ele tá na tua volta. E a spawna. única forma de matar ele é destruindo o coração dele. O coração do Creek, o Creaking Heart, fica sempre numa árvore. Toda vez que tu bate no Creek, um espólio vai voar até a árvore em que o coração dele tá. Quebrou o coração, ele não, morre eu na vou hora. falar, a E gente essa é vai única atrás disso forma de daí? matar ele. A gente Tem vai atrás ressalvas disso nesse daí? assunto. Enquanto eu tava testando o mob e spawnando ele no criativo, toda vez que eu spawnava ele com um ovo e entrava no modo sobrevivência pra ver ele me atacando, sempre que eu atacava ele morria na hora. Eu não sei se foi porque eu spawnei ele com um ovo. Talvez se ele estiver na floresta, Não, mas ele deve ter que ter o coração, né? Também. É, então. Deve ser um bagulho duplo. É, deve ser. É. Ó, mas tem explicado no jogo, o Creaking tem apenas um ponto de vida, mas ele fica ligado ao Creaking Heart. E só morre assim que o coração é quebrado. É. Então tem que spawnar ele dentro da floresta. Você Porém, tem que... quando é. spawnado, não naturalmente, se já com ovo ou comandos, ele não é ligado a nenhum coração e só fica com um de vida morrendo com um hit. Ah, olha o editor aí. o Marcos Yu olhou pra essa atualização e viu ouro nessa atmosfera. E assim nasceu The Garden.
Em uma noite aleatória, com o céu tomado por uma chuva, tá muito formal isso aqui. Num dia aleatório tava chovendo, mas tava chovendo muito. Um raio acaba caindo sobre uma árvore, fazendo uma rachadura. E esse raio caiu numa árvore da Floresta Pálida, atingindo a exata árvore que guardava o coração da criatura. E esse raio foi o suficiente pra dar vida ao coração. E com isso, o Creek se materializa. E eu achei sensacional o Gente. design que o Marcus fez comparado ao original. Mas enfim, a criatura tá aqui, pronta pra defender o seu lar. Pequeno contexto antes da gente continuar. Quando tu destrói um Creaking Heart, tu ganha uma resina. E essa resina pode ser usada pra muita coisa. Desde criar blocos até... Dá pra comer o que não deixa o like, sabia? Ih, rapaz. Exatamente. Vamos Não sou eu que tô deixando um dizendo. like aí, então, Não sou eu que tô gente. dizendo, são Por as favor. regras do jogo. Então, quem aí, né? E também vão no vídeo do Whip sempre. A gente não tá reagindo a todos os vídeos dele. Tem vídeo lá que vocês têm que ver lá no canal do Whip. Então vão lá, se inscrevam no canal do Whip, apoie o criador de conteúdo que você gosta. E tome chai. enfeites de armadura. E aqui na nossa história, os villagers já descobriram isso e querem usufruir dessa resina. O ponto é que seja lá o que dá vida pro Creeker, essa coisa é uma infecção. Mas os villagers não sabem disso ainda. E eles vão Vixe. descobrir da pior forma possível. No jogo, quando tu quebra o coração do Creaking Heart, a resina dropa. E era esse o exato plano dos villagers aqui. Tanto que eles estavam com os machados em mãos. E quando eles iriam começar a pegar a resina, Não. a tocha se apaga. E como eu disse mais cedo, tu sabe que ele tá por perto pelo som. Quando o villager que tava comandando aquela extração consegue ligar a tocha com a pederneira, quando ele consegue acender a tocha, ele nota que todos os seus parceiros se foram, restando somente ele e aquela Cê é árvore. louco, não Ele vai compensa. chamar pelos amigos dele, mas ninguém vai responder. E não tem ninguém com ele ali. Essa seria a melhor hora pra ele correr. Mas algo fica chamando a atenção dele pra aquela árvore, deixando ele imóvel por um tempo. A cada momento que aquele villager pisca, o Creeker começa a se materializar na frente dele. O Creeker Caralho. só ataca, ele só se move se tu não estiver olhando pra ele. Tu não Até pode por nem isso que ele piscar. apagou as tochas dos villagers antes de dar cabo de geral. Porque se estiverem olhando pra ele, ele não pode se mover. Pois bem, ao invés de ficar parado e ficar olhando pro Creeker até Esperto. amanhecer, que é o momento que ele some, não, o nosso villager prefere sair correndo. Eu vou dar essa colher de chá pra ele não sabia que de manhã o Creeker sumia. No Ele meio da correria podia- dele, é. como de praxe. E ele também não Mas- deveria saber que o sol se move quando ele não estiver olhando. É, mas se ele soubesse, poderia andar pra trás. Tá sempre olhando. Quando estiver longe, corre de costas. E se ele for muito rápido e te pegar? Não, corre de costas que eu falo assim. Ele tá ali, você corre assim, ó. Pra trás. E se você cair? Cada escolha é uma renúncia. Ele tropeça e espera pelo pior no chão. Te salvei do susto? Quando o Creeker tá super próximo do villager, ele simplesmente trava. Afinal, ele não pode atacar se tem olhos nele. E eu gosto da atenção aos Nossa. detalhes do criador nessa parte. Olha a forma que o Creeker vem pra cima do villager aqui. Agora, olha no jogo. Experimenta pôr uma abóbora na cabeça. Quando tu tampa os olhos do personagem no jogo, pro Creeker é como se tu não tivesse olhando. E daí ele vem pra cima. Mais fácil ainda. Simplesmente bota o jogo na terceira pessoa e deixa ele vir correndo atrás de ti. Ele é bem amedrontador, na minha opinião. Essa esticada dele é bem imponente, na minha opinião. E ficou muito bem refeito na Cara, animação. Eu assumo que o som ajuda nessa imponência. É muito legal o Minecraft tá adicionando aos poucos, pena que é muito aos poucos, né? As atualizações que coloca dificuldades no jogo, né? E deixa ele um pouco mais interessante. Porque assim, o Minecraft, pra quem quer só fazer construções, já tá aí, já tá pronto, Uhum. ponto final, né? Seria o mesmo, assim, ele vai durar infinitamente. Mas pra quem quer dar aquela aventurada, é muito maneiro. Uhum. E eu gosto desse criador aí que fez essa série, porque primeiro que o traço que ele faz das coisas é muito bonito, e ele consegue pensar naquilo lá, né? E se fosse de terror? Isso é muito massa. Que Minecraft tem um quesinho de terror. Tem totalmente, cara. né? Cuidado, vai tá alto.
Como a criatura tá muito perto, o Villager simplesmente trava. Ficam os dois travados olhando um pro outro. E pra sorte do Villager, já tava pra amanhecer. E por conta disso, o Creeker simplesmente volta pra floresta em forma de esporos. E eu achei isso sensacional. Eu amo Massa. detalhes. E a forma que ele despawna aqui no vídeo é exatamente como no jogo. Te amo, Marcos Yu. Esse é o nosso querido Villager, sai correndo de lá conforme o dia amanhece. E ele vai direto pro acampamento que ele tava alojado. Afinal, lá tinham mais pessoas pra lutar contra uma possível ameaça. Estamos lidando com uma ameaça aqui. Quando ele chega no alojamento, ele fala com esse mano, que se chama Elvis. E eu gosto como o Villager é cuidadoso das palavras. Todos morrem. Pelo que o vídeo dá a entender, somente esse Villager que sobreviveu ao ataque e esse que ficou no alojamento estão vivos. E detalhe, esse mano que tá no alojamento tá todo zoado. Eles estão meio que num pântano e ele tá com uma febre. Memórias de Divine Swamp Fever. Credo. O ponto é que esse mano tá muito debilitado e o nosso querido protagonista não tá disposto a ficar lá com ele. Ele briga muito com esse mano pra eles saírem de lá. E esse cara avisa, tipo, cara, simplesmente não tem como eu sair. Eu não tenho forças nem pra ficar em pé. E bom, falando em pé, eu abri um olho. Calma, brincadeira. Lembra que eu citei que a praga da floresta funciona aqui como um vírus? Então, esse villager debilitado tem notado que algo tem crescido no seu pé. E quando ele mostra, fica óbvio. Raízes de árvore estão saindo do seu pé. Ih, unhas, ele tá pele. virando Ele bicho? realmente não entende o que tá acontecendo. Ele tá virando um apavorado por conta bicho. disso. O nosso querido villager é meio duro às vezes. Eu não sei se vocês sabem, mas ele também nasceu sem um pai. Quando o Elvis Triste. falou que ele não ia conseguir, o nosso protagonista literalmente falou: então fica, eu prefiro andar nas planícies do Nether do que ficar nesse lugar. Mas ele falou isso pra ver se ele encorajava o Elvis. Quando o Elvis mostrou o estado do seu pé, o nosso villager foi correndo procurar uma poção de regeneração pro Elvis. Ele não vai abandonar o companheiro. E ele até acha a poção de regeneração, mas tem muito pouquinho. Não seria o suficiente pra curar o Elvis. Tenta. Mas ia pelo menos aliviar a dor. Eles foram ali pra pegar a maldita resina do Creeker. E apesar da tragédia que aconteceu, eles conseguiram pegar um pouco. O Elvis bebeu a poção e foi descansar. O plano deles é zarpar dali amanhã. E o nosso querido villager foi arrumar as coisas. Durante o dia eles estão seguros do Creek, mas mesmo assim aquela floresta parecia densa. A impressão é que ainda tinha algo cuidando deles por ali. E aqui vai uma teoria que não agrega em nada no vídeo, mas eu quero falar. No bioma do Creek, na Floresta Pálida, que é onde os nossos personagens estão na história, existe uma flor que se chama Eye Blossom, ou Oleuquidia. E, bom, esse nome não é à toa. Isso porque quando ela tá desabrochada, coisa que só acontece à noite, a gente pode ver que ela se trata de um olho. E, bom, o Creek, quando ele tá spawnado, ele sempre vai saber a localização do player, mesmo Ah, a teoria Por é causa da flor? que ele consegue ver onde as flores desabrocham e consegue ter a visão das flores. se ele estiver de costas. E é aí que os olhos entram na minha teoria. Essas flores têm... Murilo, tô fazendo assim pra tu pôr a flor na edição. Ó. Que isso, cara? Oxe, essas flores têm... Caraca, Ficou sujo esse mano. movimento aí. Ele tava O que pegando... você tava acariciando? Um fantasma ficou feliz ali, eu só posso dizer isso. olhos. E eu acredito que esses olhos também sejam os olhos do Creeker. E talvez seja por isso que essa floresta Boa parece teoria. tão densa. Seria mais ou menos igual o Ward, né? É, Ele porque tem o Ars tem aqueles um bagulho desse, que né? chama ele, né? Que atrai ele. Só que é são- do som. É, exatamente. E que o sentimento de observado existe tanto no jogo quanto na animação, porque a gente de fato está sendo observado o tempo inteiro. Legal, Voltando mano, pra legal. Animação, Gostei. O nosso querido villager tá indo guardar num barril as resinas que eles conseguiram coletar. E eles até que têm uma quantia considerável, 2 baldes. Quando ele pega um dos baldes e fica olhando para as resinas, algo estranho acontece. O brilho e a cor da resina parece que hipnotiza ele. É tipo quando tu vê os ASMR das pessoas comendo lava no teco-teco Quê? e fica com vontade de comer lava. É Por algum IA? motivo tu acha que vai ser Não, eu gostoso. sei, Ele mas- fica Mas estão fazendo vários ASMR com IA. E aí é tipo a galera comendo uns bagulho aleatório. Umas comidas muito doidas. Umas comidas que não são comida. É, umas comidas que não são comida inventada. Aí o que tá bombando muito é a galera comendo lava. Meu Deus, o ser humano ele tem que acabar mesmo. cara. Ou eu tava vendo um bagulho assustador, que é dos 20 conteúdos mais vistos no Facebook são feitos por IA. Assustador, né? Come. hipnotizado pela resina, mas num nível quase que instintivo. O olho dele brilha, a boca dele saliva, enquanto ele vem trazendo aquela resina cada vez mais perto da própria boca. Ah, então ele come e se transforma no bicho? Ele consegue manter o controle e não come a resina. Mas saber que ela tem esse efeito em quem tem contato com ela acaba deixando muito claro como foi que o Elvis adquiriu a febre do pântano. E durante aquela noite, a floresta vai ele começar a comeu chamar a pelo resina? Elvis.
É muito meme falar ó, Elvis toda hora. O Elvis caminha até a entrada da floresta falando coisas estranhas. Minha força vital será sua, assim como a sua eternidade é minha. Ih, Venha até mim, rapaz. eternidade. Ih, rapaz. Depois de falar essas coisas, ele permite que a lá criatura vá ele. até Ih, ele. Como? rapaz. Tampando os olhos, permitindo que a criatura se mova. E o nosso querido Villager tá vendo tudo isso acontecer. E enquanto o Elvis se entrega, a criatura vem vindo muito devagar na direção dele. Só que o que o nosso Villager protagonista não notou é que a criatura tá atrás dele. Eita, Ela já possuiu ele. Maneiro, hein? Maneiro, hein? Você vê como é Gente. interessante, né? Gente. Pegou o nosso protagonista e agora ele vai germinar. Tudo isso que a gente viu até agora era um sonho do protagonista. Ah, aí é mó pai. foda. Aí É virou. Aí virou Crepúsculo, Crepúsculo último filme parte do quatro Crepúsculo. lá. Ai, nada a ver. Porra. Esse artifício do terror que era Deu sonho esse é bagulho de foda. sonho, velho, na moral. Vocês não ficam assim, vai pra puta que pariu. Sim. Anticlimático. Aí começou. Isso aí, E isso aí. anticlimático, O Ip tá aqui, ó, anticlimático. na nossa cara. Vocês não conseguem ver, mas acredita, ele tá bem aqui falando isso. Anticlimático, cara. A primeira coisa que o nosso protagonista faz assim que ele acorda é ir na tenda que o Elvis estava dormindo. E, bom, ele não É o famoso tá lá. começou E mentirada. não, o Elvis não tá na floresta, mas ele tá fazendo algo tão ruim quanto. Ele tá ajoelhado num canto com uma resina na mão. E apesar disso aqui não ser um sonho, ele ainda tá com os mesmos papos estranhos. Venha, eternidade, mantenha-me dormindo, deixe a resina fluir e eu não acordarei. Depois de falar essas coisas, ele come a resina. E essa não é a primeira vez. Mata o ele. Village protagonista vem correndo e agarra o Elvis pela roupa. O Elvis vai meter o louco Até dizendo que só tava que- mijando. E o Villager protagonista vai citar essa parte que ele consegue sentir o Creek dentro da cabeça dele. Ele também cita que essa criatura muito provavelmente se alimenta da vitalidade daquele lugar pela resina. Afinal, toda a floresta em que ele vive é morta. E ele é a única coisa viva. Nossa, é verdade. ó. Verdade. Caraca. Que massa, né? Ele pegou um bioma. Nossa, e fez uma história em cima do bioma. Cara criativo da porra, gente. Nossa, poderia dar até uns livros, né? Minecraft, The Terror Stories. Ah, sim. É verdade. Nunca a Mojang ia autorizar, Nunca mas ia ia ser do autorizar, caralho. mas ia ser legal. Aspas, arrume seus pertences, Elvis. Partimos hoje. Eles estão ficando sem mantimentos, e o pé do Elvis até melhorou, mas é aquilo. Ele tomou só metade de uma poção. E durante o diálogo desses dois, a gente descobre o porquê ele estar indo atrás dessa resina. Isso aqui basicamente é uma missão, dada por um villager ancião. Aparentemente, dentro da história, esse villager ancião é uma Sempre espécie tem um de véi mago. safado. E ele precisava dessa resina pra fazer Sempre suas tem um magias. véi O nosso safado, querido villager querendo invocar o protagonista demônio. até cita que se o villager ancião soubesse o que habita nessa floresta, ele com certeza acessaria com seus poderes por medo do Creek. O Maldito homem que confia no homem, né? Já diria o grande filósofo moderno Renato Cariani. Ô, Julião, bora creatina, Julião. villager protagonista tem fé que mais tropas vão ser enviadas pra salvar eles dois. Afinal, são 3 dias de caminhada pra voltar. E eles É estão vivendo foda. Nossa sofrimentos. senhora. É melhor ir agora do que esperar 3 dias pra ir. Então, Mas se só se distanciar aí do lugar aí do bioma. quanto antes sair, antes chega. É, né? Não é? Pega o que for mais importante, mete o pé. Os caras lá dos Andes, eles chegaram. É verdade. Uma galerinha falou, eu vou. E não é que E foi. chegou? É foda, mas chegou. Mas o Elvis já tá convencido que eles não vão voltar. Ele inclusive acha que aquela missão é uma missão que o ancião sequer estivesse esperando pela volta deles. Aí é Talvez foda. fosse só uma É pesquisa foda. de campo pra ver se é possível ir Sempre até é um lá véi e voltar safado, com a né? resina. E a gente acabou de ver que não é possível. Nessa parte, o Elvis vai reclamar de frio pro Villager. Ele vai pedir pra ele catar umas madeiras pra que eles se esquentassem. E bom, o Villager se compadece do amigo e vai atrás das madeiras. E lembram que eu citei mais cedo sobre as Olhokídeas? Pois bem, o nosso querido Villager vai encontrar uma aqui e ela tá aberta. E o que isso significa? Que tá perto do anoitecer. Ele pega a Olhokídea e ter ali em mãos faz ele ter uma visão da criatura. E quando ele olha pra frente, ele tem uma visão terrível. Lembra dos companheiros dele que foram atacados? Todos eles estão aqui, infectados. Nossa, mas que cena maneira, hein? Tá faltando uns filmes de terror cósmico, mais Tá. ou menos assim. Tá mesmo. Não tá? Lentamente se tornando parte da floresta. E o Villager sabe que logo vai ser o Elvis que vai estar assim.
O Villager volta correndo pro alojamento, e lá ele encontra o Elvis simplesmente queimando todos os suprimentos deles. O Elvis condenou os dois. Nesses suprimentos tinha o básico que eles iam precisar pra caminhada de 3 dias, incluindo comida. Nisso, o Villager perde totalmente o controle e vai pra cima do Elvis, perguntando por que ele fez aquilo, o porquê ele condenou os dois. E nisso o Elvis vai vir de novo com aquele papo de eternidade. Não podemos ir embora. O jardim nos ofereceu sua resina como presente de residência, mas podemos dar nossa força vital em troca da eternidade. Depois desse discurso, o Elvis vai apanhar muito. Afinal, quando o Villager olha pro barril onde ele havia botado todas as resinas, dá pra ver que o Elvis consumiu com todas. O Villager vai bater muito, né? Ele vai ameaçar ele com o machado e amarrar ele. E nessa parte, o nosso Villager protagonista vai fazer uma espécie de julgamento. Ele quer ouvir o que o Elvis tem a dizer. E, sinceramente, tudo que ele fala me dá mais ódio dele. Ele sempre fica batendo na tecla que eles estão à mercê da floresta, que tudo que a floresta quer é fazer deles eternidade, e que pra isso acontecer, eles precisam entregar suas vitalidades para a floresta. Segundo o Elvis, eles não iam conseguir voltar pra casa de qualquer jeito, então a melhor alternativa que eles tinham era se entregar pra floresta, pra virar a tal eternidade. Mas não, eles tinham sim como sair, mas agora sem comida e suprimentos, os dois O realmente Elvis são mó condenados. trampo voltar E pra casa, filho, melhor morrer aqui. Caraca, mas eu fiquei muito interessado em ver esse cara criando uma história do passado do Minecraft. Porque se a gente pensar, tem os villagers, tem essa galera, e toda noite vem zumbi, vem creepers. Fazer aquelas teorias que a galera fala, que não sei o que veio pro espaço, sei lá. Aí tem o Steve, aí não sei o que. As falas do Elvis sobre ele tá fazendo a coisa certa pros dois me deixa com muita raiva desse personagem. Daria raiva em qualquer um. E isso aconteceu com o Villager, que tá prontinho pra matar o Elvis. Mas quando ele tá pra fazer isso, o Elvis começa a se tornar um com a resina e a floresta. Ele golpeia o Villager e vai pra cima dele. Eu não posso te deixar sair. Não existe salvação além da floresta. Por conta da resina tá ativa no corpo do Elvis, toda a indisposição que ele tava se tornou uma força descomunal. Ele fica agredindo o Villager e repetindo: solta o machado e tudo isso acaba. E é claro que o Villager não vai desistir fácil assim. Antes, ele tinha alguma piedade porque ele não queria deixar o Elvis pra trás nem machucar ele. Mas agora não é o Elvis que tá ali Já dentro. deveria ter a missão ido, né? É sair dali com vida. E eles entram numa briga corporal. Briga essa que é bem disparelha. O Elvis tá totalmente alterado no pozinho. E não, eu não tô falando do Elvis da vida real. O Villager vai apanhar muito, mas muito. Em certo momento, o Elvis vai ver um pedaço de pau lá ele vai ver um pedaço de madeira jogado num canto. E ele pega essa madeira pra acabar com o Villager no melhor estilo Child's Play 2. Mas o ponto é que o Villager não desistiu. Ele sequer tá realmente atordoado. Ele tá abaixado assim, apenas esperando o melhor momento pra atacar. E quando esse momento surge, ele o faz. First kill. O Villager filetou o rosto do Elvis em cheio com o machado. Deve ter sido terrível pra um capitão acabar com o seu camarada. É assim que eles se chamavam a animação inteira. Mas no fim, era o que precisava ser feito. Diferente de Him, onde o Marcus Yu optou por fazer uma história que gira em torno do Herobrine e também explicar o Herobrine e dar um fim pra ambas as tramas, em The Garden parece que o Marcus optou dessa vez por apenas mostrar como o Creek se mantém vivo. Ele precisa tirar a vitalidade da sua volta. E isso já explicaria o porquê da sua floresta ser totalmente morta, tanto na história quanto no jogo. A gente viu nessa história como esses dois villagers foram afetados pela praga, com um tendo que dar o fim no outro. O Elvis se foi pelo machado do villager, e o villager vai perder a vida essa noite. Ele não vai conseguir voltar pra casa sem suprimentos. E à noite, o Creek vai estar solta por ele. Sinceramente, eu não sei se esse é o final total da série, porque esse último vídeo foi postado há poucos dias atrás. Talvez já tenha até saído uma outra parte enquanto tu tá vendo esse vídeo. E se tiver saído, por favor, editor, faz uma maquiagem de palhaço aqui da minha cara. Aí, se esse for o final, não foi um bom final, porque a gente quase não viu o Creek. Cara, eu entendo esse tipo de crítica, mas eu acho que esse não é o ponto da série. Em Him, fica claro desde o início que a estrela é o Herobrine. Ele e aquele pastor lá são o foco e são os vilões. Aqui eu acho que o foco, desde o início, tá bem mais em como a equipe do Villager foi se degradando por conta da ameaça. E essa proposta é muito boa. Claro, se fosse um soldado se indo por vez, eu acho que teria sido melhor. Mas eu também acho que assim ficou ótimo. Mostrar poucas vezes o Creek faz dele algo mais imponente e surpreendente. Em certos momentos, eu até senti uma vibe meio Slenderman nessa história. Floresta, praga, sei lá. Se isso aqui tiver mais alguma continuação, podem ficar tranquilos que eu vou. Achei maneiro porque é aquele tipo de terror que... o real é que quando você mostra demais a criatura, ela perde o impacto visual. Lembrou um pouquinho os bagulho que o Junji Ito faz até. Eu achei. Maneiro. Uns contos, assim, meio doidão.
trazer. Eu gostei dessa história o mesmo tanto que eu gostei de Him. E, claro, Gostei, eu espero gostei. que vocês também tenham gostado. Comenta alguma ideia de vídeo, me segue no Insta. Muito maneiro, pessoas. Vocês gostaram? Se gostaram, sigam o EWIP, tá? Sigam a gente também aqui. Se torne membro do canal do EWIP, se torne membro do nosso canal. Espero que tenham gostado. Comentem o que vocês acharam de teorias sobre Minecraft. Comenta aí que eu quero ler. Ó? Uhum. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau.